Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Esse é o terceiro vídeo sobre grafos, né? Então, se você não viu o vídeo um e o vídeo 2, é muito importante que você assista também. Então, nós vamos dar sequência aqui na nossa aula sobre a teoria dos grafos. Vamos lá? Pessoal, como mencionado, esse é o vídeo número 3 sobre a teoria dos grafos, né? Então, vocês já viram aqui vários elementos nos vídeos um e 2. Eu vou passar direto a esses elementos que eu já comentei. Nós já vimos, né, os detalhamentos. Se você não viu, você pode assistir toda essa parte que eu estou passando aqui, as explicações nos vídeos um e 2, ok? É só você voltar lá para você ver os vídeos iniciais. Nós paramos aqui, né, na árvore, né? Nós falamos até, deixa eu só colocar aqui, até exatamente aqui, isso. A gente fechou aqui no ponto 18, definição 18, ok? E aí a gente começa, não, perdão, a gente fez a 19 também a 20, isso. E a gente fechou em árvores, né? Então a gente fechou aqui o ponto 22, que era a árvore binária completa na aula anterior. Se você não viu, você pode assistir lá. E agora sim a gente começa uma nova definição, né, na nossa aula número 3. Então nós temos aqui, na nossa aula número 3, deixa eu só colocar aqui para apontar para sinalizar para vocês. Então, que a gente tem aqui o grafo direcionado, né? Então, até então a gente viu o grafo sem falar em sentido, né? A gente estava percorrendo ou um sentido ou outro da aresta, e agora ele é direcionado, só que aqui é a mesma ideia, né? Você tem um conjunto de vértices, arestas e uma função que relaciona esses vértices e essas arestas, só que no grafo direcionado, né? Você vai ter esse diferencial, deixa eu só tirar aqui o marcador, que ele está bloqueando para passar o slide. Então, aqui, ó. Aí você tem a mesma definição que a gente viu anteriormente, né? Para grafo, que é um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e uma função que associa, né? é, cada, é, cada aresta com dois vértices. E aí você tem aqui a visão do grafo direcionado, né? Vocês estão observando que agora a gente tem as pontas, as setas, indicando qual será o sentido da aresta, que vai ser a principal diferença para o nosso grafo direcionado, ok? Então vamos falar agora um pouco de isomorfismo, né? Você já ouviu falar o que é isomorfismo? Você já ouviu falar em outro contexto? Você lembra o que significa a palavra? Então aqui o isomorfismo, dentro da teoria dos grafos, né? Ele está relacionado, né, com a equivalência entre dois grafos, porque eles têm uma estrutura semelhante. Eles não são exatamente iguais, mas eles mantêm a estrutura de vértices, de arestas e as funções, né? Então aqui você tem, por exemplo, olhando aqui a definição, os grafos G, o grafo G', né? Tá vendo a composição da terna, né? Vértice, aresta e uma função que relaciona vértices com arestas. Aqui o G', né? V', linha, G', né? Que é uma função também relacionando vértices com arestas, melhor dizendo. Eles são isomorfos, né? Se existir uma aplicação bijetora, F1 e F2, que vai relacionar, ó, cada vértice de um gráfico com o outro, e aqui também é a função A, né? Cada aresta de um grafo com outro. Ou seja, se a gente tem essas funções F1 e F2, né? Elas são bijetoras. Então, você tem que todos os elementos, todos os vértices de um estão relacionados exatamente com os vértices do outro na mesma quantidade. E você tem, então, aí a garantia de uma estrutura semelhante. Então, tendo essas funções, você vai ter que sempre que você pegar, né, um grafo G, ele vai ser, se você está olhando ali o x, y, né, o G' vai ser o f do x e o f de y, né, então vai ser aquele mesmo grafo já transformado, mas mantendo aquela estrutura, então ele tem uma equivalência entre a sua estrutura de vértices, arestas, né, e a função que relaciona vértices e arestas. Então, aqui é a definição formal, né? Vocês podem se debruçar, pensar um pouco mais sobre ela, mas aqui a gente vai falar como identificar de uma maneira mais prática, né? Então, vamos ver esse exemplo. Ó. O grafo abaixo, eles estão construídos, né, com formatos bem diferentes. Quando você olha aqui, né, você vê que a semelhança, aqui é a letra V, aqui é a letra M, mas eles são isomorfos, né? Por que que eles são isomorfos? Você tem exatamente o que a gente estava falando, né? Aqui, ó, as bijeções, que seria que cada aresta, ó,
A- Aqui, melhor dizendo, né, cada vértice, né, está relacionado com um vértice do outro, ó. O A está relacionado com um, e aqui também as arestas, ó, A1, tá vendo aqui? Ela está relacionada com B1. Então, cada aresta e cada vértice você tem um correspondente no outro em mesma quantidade, tá? Então, aqui, se você fizer um processo de contagem, ó, os vértices A, B, C, D, E, eles são correspondentes aqui a 1, 2, 3, 4 e 5. As arestas de A1 até A5, elas são correspondentes às arestas de B1 a B5. Então, você tem uma estrutura semelhante com a mesma quantidade de vértices e arestas e as funções que relacionam, né, esses vértices e arestas, ok? Então, isso seria isomorfismo. E qual que é a vantagem do isomorfismo? Se você identifica que dois grafos são isomorfos, você pode trocar uma estrutura pela outra, mantendo aí, né, as condições de vértices e arestas, as mesmas quantidades, e isso pode favorecer em alguns contextos para você otimizar o percurso, o trajeto, né, que será feito por um grafo em diversos cenários, ok? Então a gente tem aqui ó, os grafos não isomorfos. Né? O grafo isomorfo, você tem que pensar se atende aquelas condições que a gente viu, né? Que cada vértice associado com o vértice do outro tem um correspondente e também cada aresta tem uma aresta correspondente no outro grafo. E aí você tem aquelas condições, né, das bijeções, das funções que você tem x nesse aqui, você tem o f de x no outro, que seria o correspondente ali, né, para cada elemento. Mas aqui, particularmente, são meios de vocês localizarem, identificarem os grafos que não são isomorfos. Aí você verifica se furou alguns desses pontos, ó. Se um grafo tem mais vértices que o outro, ele não é isomorfo. Se um grafo tem mais arestas, também não. Um grafo tem arestas paralelas e o outro não. Um grafo tem um laço e o outro não. Então, são condições que já ajudam você a verificar de imediato, ó. Ele tem um vértice de grau K e o outro não, por exemplo. Se aqui tem um vértice de grau 3, no outro não tem, porque você tem que ter vértices, né, com a mesma quantidade de vértices, tem que manter também, né, a equivalência entre o grau de um e o grau do outro. Então, nesse caso, se você encontra em um dos vértices, por exemplo, grau 3, em um dos grafos, se você está comparando com outro que não tem nenhum de grau 3, já furou, né? Não é equivalente, não é isomorfo, né? Um grafo é conexo e o outro não. O que seria conexo mesmo, né? A gente já viu anteriormente, tem um caminho entre quaisquer dois vértices. Um grafo tem ciclo e o outro não, né? Que é aquele caminho fechado, maior ou igual a 3, que ele volta para o vértice original. Depois você tem aqui, então, ó, é, nesse exemplo, né? Vamos dar uma analisada. O que que a gente tem aqui, ó? Observem, né? Os grafos, eles não são, né, isomorfos, por quê? Não atendem os pontos 3 e 5, ó. No ponto 3, um grafo tem arestas paralelas e o outro não. Por exemplo, aqui se você foca no AD, ó, e você olha o AD linha, né, não tem paralelismo, né, aqui de arestas. Aqui tem, né? Então, se você encontra um paralelismo de arestas, lembrando que arestas paralelas são duas arestas conectadas aos mesmos dois vértices. Não precisa ser aquele paralelismo da geometria que tem a mesma inclinação, não é isso, tá? Então, se duas arestas estão conectadas aos mesmos vértices, como aqui A e B, elas são paralelas. Se você encontrou paralelismo em um dos grafos e no outro não, isso é suficiente para concluir que eles não são isomorfos. Ou, por exemplo, o ponto 5, ó. Um grafo tem um vértice de grau K e o outro não, né? Então, por exemplo, aqui com o paralelismo, né, das arestas, ó, esse aqui tem grau 4, ó. E a gente não encontra nenhum de grau 4 aqui. Todos têm grau, ó, grau 3, grau 3, grau 3, né? Então, não, aqui eu tenho de grau 4 e não encontro de grau 4. Aqui que seria um grafo, tem um vértice de grau K, que nesse caso é o grau 4 aqui, e o outro vértice que eu estou comparando não tem. Então, são formas práticas de você verificar, né, se você tem aí o isomorfismo ou não entre os grafos, ok? Então, a gente tem aqui
Os grafos ao lado não são isomorfos, já vimos, né? Então vamos resolver alguns exercícios. Qual dos grafos que seguem não é isomorfo aos outros, né? Por quê? Vamos ver então aqui, ó. Olhando esses três grafos, né? Por qual que é ou não é, né, isomorfo aos demais? Então, a pergunta, qual dos grafos que seguem não é isomorfo aos outros e por quê? Então, tem um deles que não é isomorfo aos outros dois. Os outros dois são isomorfos entre si, tá? Então, vamos verificar. Então, o que que a gente tem aqui, ó? O grafo B, né? Ele não é isomorfo. E os grafos A e C são, né? Se você olhar o A e o C, ó, eles têm a mesma quantidade de arestas, né? Porque essa aresta está dobrada, mas conta como uma só. Aqui também tem outra aresta, são duas arestas. Aqui também, ó, uma aresta, e se você contar essa aqui também, ó, duas arestas. Se você já faz a contagem aqui, dá uma aresta, duas arestas, aqui eu tenho mais uma aresta, né? Então a gente tem mais arestas nesse aqui, ele não é isomorfo. Seria o suficiente você fazer a contagem de arestas, tá? Mas você pode justificar com mais de uma maneira, mais de uma condição, melhor dizendo, e aqui, particularmente, você também pode justificar, ó, que A e C possuem vértice isolado, tá vendo? Aqui o vértice isolado e aqui o B não tem. Seria uma forma também de você verificar que eles não são isomorfos. No caso, o do meio aqui, né, o nosso grafo identificado como B, em relação aos grafos A e C, ok? Mas também poderia ter feito aquela contagem, né, de arestas que eu havia mencionado, tá? Seria também uma forma de você justificar que eles não são, o B não seria isomorfo aos grafos A e C, tá? Tem mais de uma forma de você justificar, por isso que aqui, tá vendo, ó, outra maneira de justificar que eles não são isomorfos, ó, o grafo A e C possuem dois vértices de grau 2 e o grafo B apenas um. Então, ó, o grafo B ele só tem esse vértice de grau 2, né? Aqui você tem esse vértice de grau 2 e aqui também grau 2, porque o grau, né, como que a gente identifica? São as pontas das arestas que estão tocando ali, né, nos vértices. Se você tem uma aresta tocando, é grau 1. Se tem duas, grau 2. Então, nesse caso, observem, né? Essa condição também seria outra justificativa, né, para eles não serem isomorfos, ok? Então, você tem aqui o vértice de grau 2, o B aqui, tá vendo na ponta, mas é o único. E aqui você teria que esse tem grau 2, aqui também tem grau 2, aqui também, ó. Esse tem grau 2 e aqui também são duas pontas tocando neles. Então existe mais de uma forma, como eu mencionei. Poderia também justificar falando das arestas, tá? Que aqui a gente nem colocou no slide, mas seria uma outra opção. Mas se você quer justificar que não é, né, já furou o isomorfismo, você nem precisa buscar todas as diferenças. Basta você destacar uma delas, vai ser suficiente. Então a gente tem aqui, com relação ao grafo ao lado, responda. Então vamos responder, ó. Possui arestas paralelas, é conexo, possui vértice isolado, cite um ciclo. Quantas arestas possui? Qual a soma dos graus dos vértices? Eu volto então na próxima aula com as respostas. Aguardo vocês. Eu vou dar um tempo então para vocês responderem até a próxima aula, tá? Então, ótimos estudos a todos. Até a próxima.